Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula. Eu sou o Wellington Dias e aqui do meu lado está ele, o cara mais friorento da cidade de São Paulo, Alberto Slash Júnior. Com frio? Muito frio. Mas você tá com muito frio? Mas muito frio, cara. Muito frio. Hoje em São Paulo tá fazendo 14 graus, mas a gente vai esquentar. 14 baixo? Não, 14. Eu vi 10 do cara, você tá exagerando, bicho. Não, você tá exagerando. Independente da temperatura que esteja, hoje nós vamos esquentar. Porque o cara que gosta de falar, o cara que traz... Diego de Lima aqui com a gente no Nem Fui Pra Aula novamente! Por que a produção não aplaudiu? Posso saber? Você viu? Isso é preconceito. Você tem problema com produção, Diego? Com esse não dá. Bem-vindo novamente, Diego. Bem-vindo. Muito obrigado, Alberto. Muito obrigado, Wellington, pelo convite. A todo mundo da equipe do Nem Fui Pra Aula. É uma honra e um prazer novamente estar aqui. Eu vou dizer que é honra nossa, né? Pra quem não sabe do que nós estamos falando, no card que deve estar em algum... Como todo bom youtuber fala, por aqui em algum lugar, você assistiu outro episódio com o Diego de Lima lá. Foi curto, foi extremamente curtíssimo. Extremamente curto. E faltou assunto. Por isso que teve a parte 2. Porque ele tava voltando. Tá aqui com a gente. Por isso. Pra quem não sabe, Diego de Lima, ele é... Eu vou dizer, não é mais do que produtor de elenco, né? Você é produtor, preparador, você trabalha nesse mundo do elenco. Explica pra quem tá em casa o que é trabalhar nesse mundo do elenco e hoje qual a sua classificação dentro... Nossa, a classificação foi legal, né? Classificação foi legal. Classificação, né? Então, qual a sua posição hoje no mercado? Minha posição hoje no mercado... LinkedIn, vamos, deixa eu mandar o meu currículo aqui pra Cato. Vamos lá. Cato, não existe. Cato desenterrou. Cato só pra quem tava desempregado, tá? Pra quem não sabe, Cato vai pesquisar, tá bom? Inclusive, Nem Fui Pra Aula, acho que pode ser patrocinado, se a Cato ainda estiver por aí. A gente tá falando. A gente tá catando vocês. Fala um pouquinho aí de... Então deixa eu explicar como é que tá a minha função e minha posição hoje no mercado, né? Eu já trabalho e atuo como diretor de elenco já faz mais de 13 anos, tendo sido o primeiro diretor de elenco exclusivo da Paris Filmes, né? Durante 2 anos e pouco eu fiquei trabalhando lá, foi um lugar muito bacana para mim. E fora a direção de elenco, eu sou ator há mais de 20 anos. Trabalho como preparador há uns 8 anos, preparando atores, onde eu criei o meu workshop, que foi o workshop Solidificando Sua Carreira de Ator, para dar um direcionamento de carreira para os atores, que é algo que eu sinto uma necessidade. Já conversar. Eu sinto uma necessidade gigante no mercado sobre isso. E de lá para cá eu venho preparando vários atores, e há uns 2, 3 anos eu comecei a desenvolver o meu método, que eu coloquei em prática já no finalzinho do ano passado, e agora no início desse ano eu tive a oportunidade de pegar uma turma de 30 pessoas, onde 60-70% da turma nunca tinha feito nada de atuação num projeto... Do zero mesmo ali. Do zero mesmo. Uau. Num projeto muito bonito lá no Mato Grosso do Sul, que o Aron Salles me convidou, um projeto fantástico, assim, em Três Lagoas, e para mim foi uma grata surpresa, assim, porque para os alunos era gratuito. Legal. Óbvio que eu estava recebendo para isso, claro, mas para os alunos era gratuito. E quando você pega um projeto de preparação de atores, em qualquer escola e tudo mais, dificilmente você começa com um número X e termina com aquele mesmo número que você começou. Geralmente tem uma evasão ali. Geralmente tem uma evasão, principalmente em cursos que são gratuitos, porque a responsabilidade ela é menor. Em cursos pagos já tem a evasão. E para minha grata surpresa, eu comecei com 30 alunos e eu terminei com os mesmos 30. Olha, sério? Foi um mês dando aulas de segunda a sexta-feira, das 6 às 10 da noite. Nossa! Finalizando com gravação, curso de formação mesmo. Legal. Finalizando com gravação de vídeo. Então, gente, comecei do zero, do básico, levei pro teatro, a história do teatro, história da arte, pincelando para trazer para a história do cinema, para a preparação do cinema. Então, eu preparei esses atores como se eu fosse prepará-los para fazer teatro, e depois eu fui lapidando para que eles pudessem entender os dois processos, né? Que são processos diferentes. É melhor, desculpa te interromper, pode me interromper, mas na hora que você tá
trabalhando com essa pessoa que é um pretenso ator, é melhor você trabalhar para o teatro, direcionado para o teatro primeiro, mesmo que ele vá fazer cinema e TV, por exemplo. Mas é melhor você direcionar ele para o teatro e depois você só corrige para TV e cinema, ou pode ser focado? Tipo, não, você vai fazer novela, bora novela, foca novela. Não, você Qual é pode, melhor? você pode ser focado, não tem problema nenhum. Tem inclusive atores que só fazem novela ou só fazem cinema, nunca fizeram teatro, não gostam, não querem, não se sentem aptos a fazer, e eu acho que isso não tem nenhum problema. Nos Estados Unidos, inclusive, se a gente for olhar a isso de uma forma muito decupada, que eu não acho muito certo, mas eu acho que o ator ele pode se preparar para fazer o que ele quiser fazer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos você tem isso muito decupado. Os atores de teatro musical, os atores de teatro, os atores de séries, os atores de filmes. Então você dificilmente vai pegar e vai ver um ator de cinema de Hollywood fazendo teatro, né? Tem suas exceções, obviamente que tem. Então não é um problema. Aqui no Brasil, a gente tem, às vezes, até algumas briguinhas assim, faz teatro, não faz cinema. Isso ainda existe, esse arzinho de, se não faz teatro, não é ator? Não, eu acho que não. E tem uma coisa assim, né? O ser ator é um estado de espírito. Então, tipo, você tem que aprender, tem que ter técnica, você precisa ter talento, precisa de são várias coisinhas que você precisa ter, e independente da arte que você vai vivenciar, vai explorar, seja teatro, cinema ou televisão, automaticamente, no momento que você tá dando vida a uma ou outra personagem, você é ator, não tem como ser diferente. E aí, Independente do meio, né? Independente do meio. E aí, respondendo a sua pergunta, não é que um é mais fácil ou o outro é o mais difícil. O que acontece eu, dentro das minhas preparações, é óbvio que se eu for contratado, que nem, por exemplo, ano passado eu fui contratado para preparar o longa Um Mar de Rosas, que a gente ainda vai finalizar lá no Mato Grosso do Sul esse ano, e que era para ser um média-metragem, aí se transformou num longa e a gente vai fazer a finalização. E eu fui contratado para preparar todos os atores. É obviamente que dentro dessa minha preparação com eles, e é um filme muito bacana, porque fala sobre autismo, nível 2, é bem legal. Então eu tive um trabalho com a protagonista de mais de 6 meses de preparação para preparar ela para que ela pudesse vivenciar essa autista. Fazer de uma forma que ficasse verossímil, né? E então, quando eu fui pra lá, eu fui preparar exatamente para o cinema, já voltado pro cinema. Não tive tempo de pegar e fazer uma preparação pro teatro para depois, quando você é contratado por um trabalho, você tem que ser específico. Só que dentro da minha preparação, que nem nesse projeto, né, que foi 1 mês, dentro de toda a minha elaboração, é muito melhor para a pessoa entender, aprofundar e se orientar naquilo que ela quer seguir, ou qual o melhor caminho ela quer seguir dentro da área de atuação, se ela tiver o conhecimento do todo. Então, dentro da minha preparação, eu fui com eles, aí construir, porque o que acontece? A grande diferença do teatro para interpretação para televisão é o corpo. Então, tipo assim, no teatro, como você tem que atingir a última pessoinha que tá lá na última fileira da plateia... Eu falo que é a senhorinha de 90 anos sentada na última fileira. A senhorinha de 90 anos, ela tem que ouvir, ela tem que ver, ela tem que entender o que está sendo feito ali. Então, para que isso aconteça, você vai usar muito mais o seu corpo e projetar a sua voz de uma maneira diferente. Claro. Então, tem técnicas e jeitos de você fazer isso. Então ele vai ser um pouco mais expansivo, que na televisão não vai funcionar, porque como a câmera ela, muitas vezes vai estar fechada em você, e aí a gente tem vários planos para falar sobre isso, você precisa fazer uma atuação mais minimalista dentro para trazer essa verdade cênica, né? O que no teatro seria o corpo, na TV a gente pode dizer que pode chegar mais ali no rosto, talvez? Mais no olhar. Mais no olhar. Mais no olhar. Eu acho que você consegue enxergar de longe uma boa atuação só de ver o olhar. O Jaime Monjardim,
que eu já tive o privilégio de trabalhar com ele 3 vezes, o Jaime, ele faz um processo de escalação que eu acho muito interessante e que é uma das coisas que eu meio que aprendi com ele, assim, que é, ele pega o vídeo e ele fecha, ele vai olhar só isso aqui. Uau! No primeiro momento, ele vai olhar só isso aqui. E isso é interessante pra caramba, porque, tipo, se não tiver verdade no olhar, não Esquece. adianta de nada, esquece. Porque, tipo, para a atuação pro cinema, a gente precisa dessa verdade cênica. E aí tem uma outra coisa que eu aprendi também ao longo desses anos de estrada e tendo feito inúmeros cursos, você aprende um monte de técnica para depois você aprender que você não precisa de nenhuma delas. Legal. Porque na real não é que você não precise, né? Vamos deixar bem claro. Mas você precisa vivenciar a cena. Até pro pessoal Então, não achar que não precisa ir pra aula. né? Pelo amor de Deus, uma coisa é o podcast, outra coisa é a vida real. Tem que estudar. Que eles têm que estudar. Mas, porque é isso, você passa uma vida inteira aprendendo a técnica para utilizá-la da melhor forma. Para entender que quando você vai interpretar ou vivenciar um personagem, você tem que vivenciar aquele personagem. Você não pode fingir estar vivenciando. Sim. Porque senão fica fake. E a gente viu muitas atuações por aí, assim, que de pessoas famosas e instagramáveis aí que são colocadas em alguns lugares e você fica atuando, né? Vamos falar a verdade, não tá atuando, só está com o rostinho lá. Porque tem isso também. Certo. E esse gosto por atuar, Diego, onde a sua separação do ator pro diretor de elenco, quando começou, falou assim, cara, eu quero esse caminho. Porque você gosta, né, de dirigir, gosta de preparar. Mais de dirigir do que preparar. Não, sei lá, hoje, cara, se vocês fizessem essa pergunta pra mim, sei lá, 5 anos, 7 anos, talvez a minha resposta fosse outra. Porque é muito louco, assim, eu nunca busquei ser diretor de elenco, eu nunca quis nunca tive a pretensão de. Tá. Mas a vida foi me levando. E porque a minha pretensão sempre, desde o início da carreira, sempre foi o foco na atuação mesmo, de conseguir e galgar grandes personagens e fazer grandes contatos e tudo mais. E é muito louco porque a direção de elenco me trouxe tudo isso, inclusive com a atuação, né? Eu me orgulho em dizer que 80, 90% dos projetos que eu fiz, eu pude atuar neles sem eu ter me escalado, sem eu ter pedido, sem nada, porque os diretores me conheciam como ator e já vinham com a proposta me dando personagem, assim. Inclusive isso foi muito engraçado porque no meu primeiro filme que eu fiz, que eu assinei como diretor de elenco dentro da Paris Filmes, que foi o Férias Trocadas do Bruno Barreto, a gente tinha um personagem que o Bruno pegou e disse, vai ser você. E quando eu entrei na Paris, eu disse, não, eu vou entrar aqui, todo mundo vai saber que eu sou diretor de elenco, eu não vou misturar as coisas aqui, até porque minha relação com os outros diretores é diferente. E aí no primeiro trabalho, o Bruno me chama. No primeiro. Não vai misturar nada. Não, entra aí. E aí 30 segundos. Mais ou menos isso. E aí eu atuei no Férias Trocadas dele, que a gente gravou no Caribe. Aí atuei num Dia 5 Estrelas do Chu, que foi pela Paris. Aí atuei num Morando com Crunch, que foi da Paris também. Gente, eu só vim pra... Não, vai atuar. E o que eu acho mais legal nisso é poder juntar essas duas coisas. Eu acho que nada te impede de você fazer mais de uma função dentro do cinema. É claro que você precisa ter um foco. Eu não vou assinar o elenco, ainda mais a maneira como eu trabalho, que é um pouco diferenciada do mercado, do mercado atual. Eu não vou... vai fazer esse personagem aqui, eu vejo que o personagem é gigante e que eu não vou dar conta do meu outro trabalho. Sim. Não vou fazer isso. Eu mesmo vou chegar pro diretor e vou dizer assim, amo, adoro, mas pra fazer esse aqui, então eu vou ter 2, 3 assistentes pra tomar conta do meu trabalho, pra eu poder fazer isso. Então, é óbvio que acontece às vezes de eu ser chamado por fora pra trabalhos como ator, aí tudo bem, o personagem que vier, eu vou lá, faço o teste e tá tudo certo. Mas respondendo a sua pergunta, hoje eu não sei o que eu gosto mais. Se fosse há 5, 6 anos atrás, como eu tava falando, eu ia dizer assim, atuação, ponto. Hoje eu olho e digo, cara, fazer elenco é uma coisa que me dá muito prazer. Porque o trabalho que eu faço, o que eu tento fazer como diretor de elenco,
é diferenciado do trabalho que existe no Rio e São Paulo. Eu já ia, inclusive, costurar isso, né? Fala um pouquinho dessa diferenciação aí, desse método que você tá trabalhando, que você tá criando, né? É que na real é o seguinte, o diretor de elenco, ele vai pegar, e o escopo do trabalho do diretor de elenco é pegar, analisar o roteiro. O diretor de elenco muitas vezes é o primeiro a ser contratado dentro de uma produção, até porque os atores precisam, a gente precisa sondar a agenda e tudo mais para poder fazer tudo para depois contratar o resto da equipe. Então o que acontece? Nós, diretores de elenco, nós recebemos o roteiro, a gente tem que decupar esse roteiro e a partir dessa decupagem a gente vai pensando em opções de casting, debatendo junto com o diretor, debatendo junto com a produção para apresentar as melhores opções, apresentando, sondando a agenda com os agentes, trocando a gente faz muito esse paralelo entre a produção, direção, agente e ator, né? Então a gente fica fazendo todo esse paralelo até vou fechar o Wellington para esse projeto. Tchau, Alberto. Droga. E aí agora você perdeu ele aqui no podcast, mas tudo bem, eu assumo, não tem problema. Fala pra ele, tem vaga? E aí, selecionei o Wellington. Aí apresentei lá pro diretor, o diretor gostou do Wellington. É o diretor ou a produção geralmente que define, não somos nós diretores de elenco, a gente só tem o lugar de selecionar, indicar, às vezes debater, às vezes, por exemplo, assim, às vezes o diretor não quer o Wellington. Mas eu, vendo todo o projeto enquanto diretor de elenco, eu acho que o Wellington é o melhor para aquele personagem. Eu ia perguntar isso, qual é a autonomia que você tem, né? Porque o diretor às vezes está focado no projeto inteiro, mas na direção de elenco você acompanhou aquela pessoa. Se você tem o poder de falar, não digo poder, mas se você tem essa energia de chegar e falar, diretor, eu entendi, mas fica com esse aqui. Pode? Confia. Confia. Pode. A gente eu tenho alguns exemplos dentro da carreira sobre isso, assim. E eu acho que essa é a função do diretor de elenco. O diretor de elenco, ele tem que debater, criar junto, é um co-criador junto com a direção. Por mais que a gente não tenha autonomia final, quando se há uma grande parceria entre o diretor de elenco e a produção, entre o diretor de elenco e o diretor ou a diretora, você tem mais autonomia, inclusive para pesar, olha, mas tem certeza, você viu direito o material, olha de novo, eu acho que aqui é melhor do que essa outra opção que nós temos. Essas conversas, acho que são estritamente necessárias quando nós, diretores de elenco, a gente percebe que aquele ator é para aquela personagem. E aí a gente tem esse poder, digamos assim, de conversar, de falar, de explicar, de explanar e defender o ator. Tá. Acontece que a gente não tem autonomia nem o poder de escolha. O diretor pode virar pra mim e falar assim, ok, concordo com tudo que você tá falando, mas eu quero o Alberto. Tá. E ok, tudo bem. Ciência. E aí, dentro do escopo do trabalho do diretor de elenco, a gente tem que decupar o roteiro, entender quais são os personagens que tem nesse roteiro, aí ir apresentando as opções para formar esse time de atores que vão compor esse projeto. A partir daí, eu fechei vocês dois, fechei todo mundo daqui, ok? Vai para a executiva e a executiva toca todo o resto e o filme vai acontecer. E o trabalho do diretor de elenco fica muito mais de só acompanhar ou supervisionar por fora se der algum problema, se precisar de alguma informação extra durante a produção daquele projeto. O meu trabalho, eu já não paro aqui. Então, o que eu faço? Eu faço todo esse primeiro processo. Que é da direção, normal. Aí, quando chega na fase de contratação, eu debato junto com a executiva muitas vezes me passa o budget que tem para dos cachês de elenco. Eu faço toda uma decupagem em cima disso para ver quanto que dá para oferecer, como é que a gente sempre debatendo com a executiva. Esse trabalho nunca é sozinho. Claro. E aí entra o meu diferencial, porque daí eu vou fechar cachê com os agentes, aí eu vou fechar contrato com os agentes, eu vou muitas vezes revisar contrato de atores. Já aconteceu, por exemplo, na série De Volta aos 15, que eu tava como assistente de elenco, assistente de produção e assistente executiva, o produtor executivo muitas vezes me ligava e dizia, Diego, olha só, a agência mandou essa cláusula aqui, você acha que faz sentido?
E eu dizia, olha, essa cláusula faz, essa cláusula não. Então, tipo assim, eu faço todo esse trabalho. Por que você viu necessidade de pegar além do que já era a função? Por que você teve... Nossa, essa pergunta é maravilhosa, eu nunca tinha me feito essa pergunta. Você estava lá como todo diretor, na sua, não vou dizer zona de conforto, mas realizando o seu trabalho. Sim. Até porque, senão, se eu falar isso, parece que os outros não estão fazendo o trabalho deles, né? Sim. Não, tá todo mundo ali fazendo o seu trabalho. Fazendo o seu trabalho. Só que aí você falou, cara, deixa eu fazer isso a mais. Por quê? Eu sei lá, quando eu comecei, e aí não tem só isso, né? Tipo, tem isso do contrato, só pra eu finalizar, tem isso do contrato, aí depois eu vou pra hospedagem, depois eu vou pra passagem, Nossa. depois eu acompanho o Caramba. elenco no set, eu Você faz busco o os papel atores. de um agente. Eu faço o papel eu acho que talvez Mas- essa seja a grande diferença entre direção de elenco e produção de elenco, né? No set eu tô ali produzindo, eu tô ali cuidando dos atores, deixando-os mais seguros, e o anterior é toda a direção, todo o trabalho de direção, às vezes, muitas vezes tem que dirigir teste também com os atores e tudo mais. Quando eu comecei a fazer elenco, e o meu primeiro filme foi O Tempo e o Vento, do Jaime Monjardim, que a direção de elenco era da Marcela Altberg e da Dani Fogliato, e eu fazia assistente de elenco da Dani, que era a produtora de elenco local. Eu, durante o filme todo, eu acabei cuidando dos 120 atores que o filme teve. E da logística desses 120 atores. A hora do almoço devia ser uma maravilha, hein? Não é? Não, E um plano de filmagem, hospedagem, e um plano de filmagem que trânsito. dava às vezes 5, 6 vezes por dia. Uau, nossa. Era uma loucura. E eu aprendi nesse filme, foram duas coisas, assim. A primeira coisa é quando acabou o filme eu disse, eu não quero mais fazer isso na minha vida. Quem sabe? Cansei de brincar, devolve o Cansei. brinquedo. Né? E uma semana depois me convidaram pra fazer assistência de elenco, eu tava lá assinando e eu fazendo. Porque é assim que a vida é. Eu não quero até descansar, né? Até descansar. É que você gosta disso. Eu amo. E no Tempo e o Vento eu tinha todo esse cuidado. Eu tinha um lugar que, tipo assim, mano, eu não queria ser diretor de elenco. Eu já tinha uma formação, já tinha trabalhos, já tinha realizado trabalhos grandes como ator lá no Rio Grande do Sul. Tava com uma carreira de ator muito bacana, assim. Mas eu queria ter, quando me chamaram, eu queria muito ter a experiência de vivenciar o por trás das câmeras para entender um processo diferente. Que é aquilo que eu falo, aí entra muito dentro da minha preparação com os atores, né? Que é aquilo que eu falo para todos os atores. Cara, você não precisa ser sonoplasta, você não precisa ser cenógrafo, você não precisa ser contra-regra, você não precisa ser iluminador, você não precisa ser várias funções que o cinema ou o teatro tem. Mas se você passar por essas funções durante a sua etapa de atuação, você, enquanto ator, vai crescer muito. Porque você vai entender como é que funciona a parte de trás para fazer melhor na frente. Então, eu fui muito nesse intuito. E como eu tava ali trabalhando com os maiores nomes da televisão brasileira, no Tempo e o Vento teve Fernanda Montenegro, Thiago Lacerda, Pires, Marjorie este Ano, Paulo Goulart, Zé de Abreu. Não vou fazer a piada da Marjorie. Não. Vamos lá. Foi em 2012 o filme. Aí... Não foi este ano. Não foi. Aí... Brincadeiras à parte. Mas fica difícil não fazer. Marjorie. Amorzinho. Mas assim, um elenco Leonardo Medeiros, Cacá Amaral... Cara, era muita gente. O Cris Pereira, na época, que ainda não tinha se tornado o Cris Pereira nacionalmente, mas já era um grande nome forte no Rio Grande do Sul. Era um elenco muito grande. Então eu queria muito poder, não só um elenco, né? A gente tinha uma equipe por trás das câmeras impecável. O primeiro assistente de câmera era o Joaquim Torres. No som a gente tinha o Saldanha. Na fotografia a gente tinha o Afonso Beato. A gente tinha o Edu Antunes e a Tisa de Oliveira na arte. O Jaime na direção. Como é que ele guarda tanto nome na cabeça? Não é? Meu Deus do céu, é maravilha. Eu sou péssimo pra nome. Sério? Nossa, Então... E não tem uma colinha. E não tem uma colinha. Mas eu tenho uma memória... Isso quer dizer que isso marcou legal. Não, mas é que pra mim foi muito, muito importante esse trabalho. Então eu queria fazer ele da melhor forma. Legal. E eu fui fazendo da forma que ninguém me ensinou como fazer. Então eu fui fazendo da forma que eu achava que eu gostaria que fizessem comigo. Como ator. Tá, da hora. Então eu fui cuidando de todos os atores, tratando toda essa logística e fazendo o filme funcionar, que acabou calhando, eu acabei mudando pra São Paulo,
E aí acabou calhando que o meu segundo trabalho eu tava assinando, que era a série Animal do que passou na GNT, Sim. também com a direção do Paulo. E aí na série Animal eu já fui fazendo esse trabalho. E aí de lá pra cá eu nunca parei de fazer esse trabalho, até começar a trabalhar aqui em São Paulo, por mais que eu já morasse aqui. Ainda não tinha pego nenhuma produção aqui em São Paulo especificamente. Já tinha feito alguma produção, já tinha feito produções no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo não tinha feito ainda. Até ter feito O Homem Cordial do Iberê Carvalho, foi um baita filme, onde eu pude trabalhar como assistente de elenco, foi meio uma obrigação, o mercado de São Paulo não tinha isso. Tá. E aí, por conta do meu trabalho no Homem Cordial, o mercado de São Paulo passou a ter assistente de elenco dentro dos projetos. Poxa. Então, tipo assim, Cara abrindo tem portas, coisas hein? que Você tem vê. coisas que eu me orgulho muito dentro da minha carreira, dentro de tudo que eu fui construindo. E aí agora, fazendo esse último projeto que eu fiz com os atores americanos, tava conversando com eles, e aí eu fui descobrindo que, de uma certa forma, a maneira e o trabalho que eu faço, que eu desempenho, é dentro da devolutiva dos atores, é muito bom para eles, porque deixa eles muito mais seguros para poderem atuar. Uhum. E é um trabalho que não é que não exista, né? Em grandes produções, em produções milionárias nos Estados Unidos, você vai encontrar muitas vezes 4, 5 pessoas fazendo trabalho que muitas vezes eu faço, eu e meu assistente, eu e minha assistente. Tá. E você não acha que isso, por um lado, também é ruim? Porque você falou 4, 5, não sobrecarrega, ou é melhor ficar somente 2 pessoas, você tem um controle melhor da situação? Porque também diluir nem sempre funciona, né? É que o que acontece? Acho que não é pelo número de gente, mas não é pelo número de gente envolvida, mas é pelo tamanho do trabalho. Tá. Então, óbvio que se você tem 60, 80, 100 atores no seu elenco, e é um projeto que vai te demandar muito Você tempo, vai precisar de mais gente. você vai precisar de mais gente. Tá. E óbvio que quanto mais gente, melhor. Acontece que muitas vezes dentro de um projeto, você não tem um orçamento alto para poder contratar bancar todo mundo. E aí é aquilo, né? Tipo, os últimos projetos que eu fiz, o time de elenco, que nem esse último trabalho que eu fiz, a gente tinha menos de 20 atores no elenco. Tá. Então, tipo, pouca gente, é mais Não fácil sobe. de administrar. Quem fez E mesmo assim, lá, né? 120 é só 120. e mesmo assim, eu não tava sozinho. Era eu mais a minha assistente, porque, tipo, não tem. Por mais que o número seja mais reduzido, é muito impossível você. Não é que seja impossível, né? É muito difícil. Impossível não é. Mas é muito difícil você trabalhar sozinho. Você não ter alguém que te auxilie. Aliás, isso é importante dizer Isso é pra muita gente que tá no importantíssimo. audiovisual que acha que dá pra trabalhar sozinho, né? Não dá pra trabalhar sozinho. Você senta lá, Cláudio. Você falou desses atores, né, norte-americanos aí que você estava trabalhando no filme de terror, não é isso? Uhum. Esse diferencial aí. Foi a primeira vez que você dirigiu um elenco totalmente não brasileiro? Não, eu fiz. E fala um pouquinho também desse processo aí. Eu vou. Ô, Babi, me dá mais um cafezinho? Eu paro pra pedir café, que aqui eles deixam. Viu? Lógico. Pode ser um cappuccino, por favor. Tá tudo sob controle. Dá um oizinho aqui, Babi. Dá um oi. Oi! Você é maravilhosa, essa menina aqui. Aí, o que você perguntou? Desculpa. Até fugi aí. É muito diferente dirigir. Agora vou completar. É diferente pra você dirigir um elenco 100% norte-americano ali, ou estrangeiro. E pra eles também, eles sentiram muito essa diferença e também emenda esse processo aí do filme de terror que você estava fazendo, cara. Tá. Fez uma só, hein? Eu fiz. Essa foi boa. Eu fiz. O primeiro filme que eu trouxe atores estrangeiros dentro da escalação de elenco foi O Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos. O Superfície foi antes. Não, o Superfície da Sombra, a série Animal foi antes. É louco, porque é porque a série Animal a gente tem o César Troncoso, que é o grande ator uruguaio, meu amigo, que eu gosto pra caramba do César, que tá arrebentando com Darim, o Eternauta, agora é Netflix? Acho que é Netflix, não lembro. Tá arrebentando, e o César foi o primeiro com quem eu trabalhei que era estrangeiro, que foi na série Animal. Aí depois veio o filme Superfície da Sombra, que o César... Pode vir, Babi. Pode vir. Pode vir. E aí eu quero... Se o diretor liberou, pode vir, né? O diretor O diretor pediu, o diretor liberou.
Vai deixar o diretor sem café, né? Não pode, não pode. Nossa, não pode. eu assim, ó, os atores que trabalham comigo, que me conhecem, sabem o quanto eu vivo de café, né? Aí eu fiz, na sequência, Superfície da Sombra, que foi o primeiro filme brasileiro exibido simultaneamente em 2 países, porque a gente pegou a divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai e exibiu, obrigado, e exibiu o filme lá, tipo, botou um telão na divisa mesmo. Então metade do projetor ficou no Chuí, no Uruguai, e metade no Que Chuí. legal, bicho. Da hora. E nesse filme eu tenho daí o César Troncoso também, aí no Teu Mundo Não Cabe Nos Meus Olhos, que foi na sequência, eu tive a honra e o prazer de escalar a Soledad Villamil, que é fantástica, que arrebentou no filme O Segredo dos Seus Olhos, que é uma atriz argentina das mais conceituadas e uma pessoa incrível, e o falecido ator e preparador de atores argentinos, o Héctor Bidondi, que era um cara fantástico. Quando a gente trabalhou com ele já tinha mais de 80 anos. Puxa. Um cara que desenvolveu e fomentou muito a arte na Argentina. Então esses foram os primeiros trabalhos que eu fiz com ator estrangeiro. Tá. Da hora. Aí, na sequência vieram outros projetos, e aí agora, mais pro ano passado, a gente começou a fazer esses filmes com o Paulo, que são filmes de terror que o Paulo vem dirigindo. Paulo Nascimento. O Paulo Nascimento. Maravilhoso. Maravilhoso, meu parceiro aí. Preciso dizer que ele também veio aqui nos estúdios. Aqui. Tem episódio dele, não percam. Não percam, porque é uma aula. Não, ele é maravilhoso, pessoa. Aí deixa eu dar um recado, né? Porque eu também não esqueci. Vou te cortar rapidinho, porque Por favor. como a gente tá no canal novo, esqueci de dizer isso. Verdade. A gente falou do card, mas talvez o card não esteja aqui, porque o episódio talvez ainda não tenha ido pro ar. Inclusive do Paulo talvez ainda venha ir pro ar. Então, só continua seguindo o canal aí, tá? Porque Tenha calma, tenha devida calma. Devida calma. Tenha calma. Igual a gente tem calma de fazer tudo aqui nos estúdios Camucá, que recebe todos os nossos projetos. Engatei muito bem. Nossa, de novo. olha. Ó, os projetos estão aqui no estúdio Camucá. E se você Capitão tem o seu Gancho. projeto também, traz aqui pro estúdio Camucá. Olha, eu você- sou testemunha viva de como esse estúdio tá maravilhoso. Fiz A reforma ficou assim. Gostou da reforma? Muito. luxo, Tá luxo. incrível. Tá maravilhoso. E se você também quiser fazer o seu curso, se você tem uma ideia de curso para você ministrar, se você está querendo estudar, Traz venha. o Incita. O Incita vai planejar, fazer seu plano de ensino, vai avaliar, vai ter curadores para ver se o seu Uau. curso está legal e vai No colocar plural. no ar. Ah, mas eu não sei vender o curso. No Incita vende o curso para você também. Ele coloca lá Tranquilo. disponível para você receber seus alunos. Tudo bonitinho. Então vem conversar com a gente. Vem conversar com o pessoal aí. É tudo muito bom, beleza? Bora. E com isso eu volto a palavra, já que eu interrompi no meio da talagrada. Aquele... Ele bebe um gole d'água, um Pra pouquinho sentir do Um cafezinho, aí eu como uns bisquetes aqui. Isso mesmo. É tudo estratégico. Foi mal, precisei aproveitar o gancho do Paulo Nascimento. Não é? Tudo bem, agora eu vou fazer um ASMR. Eu acho. Isso. Pra Babi que tá no... A Babi tá no fone. Fone É fazendo maravilhoso slap. Ela agradece, inclusive. Essa lida com... A gente tá falando dessa lida, né? Com os atores internacionais aí e tudo. E pra eles sentem diferença quando você tá lá também? Do que eles têm lá Muito. fora? A devolutiva que eu mais tive, principalmente nesse filme, foi exatamente essa. Tipo, pra mim foi muito... Sei Você lá, pode falar o nome do filme já? O nome do filme, sim. Isso, eu não posso contar as histórias do filme, mas o nome, a gente tem até Instagram, inclusive sigam lá, taxidermist_move, em inglês. Anota aí. Tá anotando, Bora. gente? Anota aí, porque Depois vai aparecer em algum lugar aqui. tem que aparecer, hein? Que eu passo pra eles. Mas pra mim é um lugar. Esse último filme em questão foi um filme que me trouxe um lugar de surpresa, assim, Por quê? com relação ao meu trabalho. Porque, pô, é muito foda você... Você ainda se surpreende com o seu trabalho? Eu me surpreendo todos os dias. Caramba, todos os dias é... É foda, mas eu me por que surpreendo. surpreendeu? Porque, cara, você pega, que nem agora, nesses últimos 2 filmes, eu tive o prazer de literalmente escalar um elenco completamente estrangeiro, né? A gente teve, no filme anterior, era 90% do elenco era americano, a gente tinha a Sienna Belli, que é canadense, mas mora aqui no Brasil, o resto do elenco todo era americano, e a gente tinha um ator alemão que mora aqui no Brasil, que é o Oli. Neste filme agora, que a gente fez, também 70% do elenco americano, aí a gente tinha o Ezequiel Rodrigues,
ator fantástico e, tipo, acho que um dos maiores também atores argentinos. Tá aí no ar com O Mal que Nos Habita, fazendo o maior sucesso. Ele fez a série infantil Violeta, ele fez Soy Luna. Ele é muito Carol conhecido. vibrou. Ah, não tá aqui, tá na reunião, desculpa. Ele é muito conhecido na Argentina e um nome de peso, assim. E aí você se aproximar de um ator desses, poder trocar, conversar e entender que todo método ou preparação, ou tudo aquilo que eu venho desenvolvendo ao longo da minha carreira faz muito sentido quando você troca com um ator desses e você ouve uma devolutiva dessas. E aí de ele chegar pra mim e falar assim, cara, o trabalho que você faz, eu nunca vi em nenhuma produção argentina. Uau. E eu acho que faz total diferença pra nós atores. Porque o que eu penso? Ninguém pede pra eu fazer dessa forma, não ganho mais do que os outros por fazer dessa forma, não é algo que eu sou obrigado a fazer, a produtora não chega lá e diz assim, Diego, você vai se contratar ou você vai precisar fazer dessa forma? Não, eu é que faço. Porque eu acho que está dentro do escopo do meu trabalho, da maneira como eu vejo o trabalho de direção de elenco. Porque o que eu penso? Dentro de um filme, por mais que a gente tenha um bom diretor de elenco, um bom diretor, um bom roteirista, um roteiro maravilhoso, um bom fotógrafo e tudo mais, se você não tiver o ator, você vai fazer um documentário. Você vai fazer, sei lá, uma animação. Você vai ter que fazer outros tipos de projetos audiovisuais que não necessariamente ficcional. Sim. Mesmo que a ficção seja baseada em fatos reais, né? Isso acontece também. Então o ator, ele é parte essencial do trabalho. Não dá pra fazer, por mais que você tenha tudo de melhor na volta, se você não tiver um bom casting, se você não tiver bons atores, se você não tiver atores, você não faz um projeto de ficção. Sim, de fato. Então, o que eu penso com relação a isso e por que eu faço o trabalho dessa forma diferenciada? Eu quero que o ator, eu penso, né, para que o ator chegue no trabalho, isso porque eu já analisei e vi muitas produções ao longo da carreira onde aconteciam coisas contrárias. Eu quero que o ator, ele chegue, ele se sinta seguro, ele não tenha mais nenhuma preocupação a não ser atuar. Para não prejudicar o trabalho. Sim. E aí eu não tô pensando no meu departamento, porque que volto a falar, cinema não se faz sozinho, eu não posso pensar só no elenco. Eu tenho que pensar no filme como um todo. E no que eu puder ajudar dentro de um filme como um todo, eu ajudo. E aí, óbvio, né, que dentro disso, eu acabo no set fazendo e assumindo muitas vezes a função do terceiro assistente de direção, porque eu toco o camarim, eu toco o figurino, eu levo o ator pro set, eu acompanho tudo isso. E assim, o que eu ouço de todos os atores é do tipo, cara, o seu trabalho faz diferença para nós em termos de atuação. Por quê? Porque a gente se sente seguro. Imagina você, que já aconteceu, que eu já vi em outras produções. Você chegar para ir atuar, e aí você muitas vezes não sabe qual é o hotel que você vai ficar. Você chega no aeroporto, você não sabe para onde você tem que ir. Nossa! Não que isso seja praxe, não é? Mas tem algumas produções que acontecem. E aí, obviamente, você já vai se sentir seguro. Sim, você já não vai preocupado pra cena. E aí, a sua preocupação, como é que você vai vivenciar o personagem? Entende? Então, o trabalho que eu faço, muita gente já falou pra mim, Diego, mas aí você fica paparicando demais os atores. Você fica, eu busco no aeroporto, eu verifico com a produção se tem água pra botar no hotel, se tá tudo bem com o ator no quarto, se ele tá tendo algum problema no hotel, se ele tá tendo algum problema com alguma coisa, e tentam resolver das formas mais fáceis possíveis, sem trazer problema pra produção. Isso eu alivio uma parte da produção, que, tipo, isso eu ouço de todos os produtores com quem eu trabalho, tipo assim, o bom de trabalhar com você
é que a gente pode ficar totalmente despreocupado que com o elenco a gente não vai ter problema. Isso é muito bom, né, Diego? Porque já nas aulas ali de dramaturgia na faculdade, as que eu leciono, às vezes eu vejo os alunos comendo bola e o elenco não sabe nem pra onde tem que ir, já estando ali no set. Nossa. E eu tento corrigir isso o tempo inteiro, falando, não, o elenco tem que estar toda hora preparado, você tem que ter alguém o tempo inteiro. E o que você tá falando, cara, é muito importante, né? Porque senão você vem contaminado. E eu já vi o ator chegar estressado porque não conseguia nem achar o banheiro, não tinha ninguém ali, né, pra poder ajudar ali, os alunos acabaram deixando ele de lado, e você vê que ele não rendeu o que rendeu no teste. Sim. E deixa eu até aproveitar isso e fazer uma pergunta meio assim, na verdade serão duas. Já aconteceu com você de perder algum ator no sentido de ele virar e falar assim, puta, eu não vou, fechamos, tá aqui, ó, tudo bonitinho, mas, sei lá, não quero mais, surgiu um outro trabalho e tal, e que tipo de perrengue você já passou fazendo esse trampo? Porque provavelmente já deve ter aparecido vários. Vários. Quer dizer, não vários, mas assim, tipo, de hotel, de não sei o quê, puta, buscar o cara no aeroporto, sei lá, perder o voo, esse tipo de coisa. Eu tenho algumas histórias das quais eu me orgulho de uma certa forma, e eu vou olhar o horário ali, né? Das quais eu me orgulho. Traumatizamos ele, hein? Mas eu vou citar 2, 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo, da maravilhosa, já se foi, saudosa Neuza Maria Faro, uma atriz fantástica que era muito minha amiga, assim, gostava muito dela. O primeiro trabalho juntos, que foi a série Animal do GNT, a gente gravando numa cidadezinha do interior de 500 habitantes, no interior do Rio Grande do Sul. 500 habitantes, literalmente. Eu sei porque eu tinha 500 figurantes na série. Era a cidade. Era a cidade. A figuração era a cidade. Porque era muito longe de Porto Alegre, enfim, ficava umas 4 horas, fica umas 4 horas de Porto Alegre, 4 horas e meia. E aí, a Neuza Maria Faro chegou no aeroporto Salgado Filho, o motorista estava esperando ela lá, e eu fazia toda essa ponte, então eu ficava em contato com o motorista pra saber se pegou e tal. E o motorista levou ela lá pra ficar 2 semanas gravando com a gente. Só que a companhia aérea extraviou a mala dela. Quem precisa de roupa? E ela ia ficar 2 semanas. E a Neuza quem conhece a Neuza, quem conheceu a Neuza, sabe que a Neuza era uma pessoa uma atriz muito metódica. Então, tipo assim, se algo saía um pouco fora do prumo, ela já começava a se ansiar, ficava nervosa. Nossa. Então, tipo assim, ela começou a ficar muito preocupada. Ela disse assim, cara, eu vou pra uma cidadezinha que tem 500 habitantes, não tem shopping, não tem loja. A gente tinha um bar que se tornou num mega supermercado, porque o que a gente gastou naquele bar, ele se transformou, quando a gente saiu de lá, se transformou o mercadinho da Tia Lu, virou um supermercado da Tia Lu. Da cidade. Nossa, a honra triplicou. O cinema faz isso. Sim, é legal. É legal, porque fomenta a economia de cada lugar. Fazer uma vírgulazinha só para o pessoal entender. O cinema, até pelo menos eu tenho esse dado de 2022, ele movimentou mais verba do que o turismo do Brasil, cara. Porque, e gera turismo também, né? Porque gera você turismo. Gosta do filme, você quer ir lá naquele cenário, nesse espaço. Eu acho muito importante que a população brasileira saiba disso. Porque a população brasileira tem uma visão completamente contrária de como funciona o cinema. Mas enfim, isso é pauta para um outro... Tem que ter um podcast só sobre isso. É uma trilogia. Já prepara aí que vai ter que ser pautados daqui pra frente. Aí ela chegou lá e aí eu tentei falando com o motorista, tenta ver com a Avianca, que era a companhia aérea, vou falar porque no Brasil não opera mais. E então não tem problema. Eu sei que ela chegou em Minas do Camaquã. Aí eu já tinha, a minha mãe tava lá, minha falecida mãe tava, aí eu peguei com o roupão da minha mãe, uma camisola pra ela poder dormir. Aí eu comprei pasta de dente, escova, tipo, um kitzinho de higiene básico pra que ela pudesse dormir aquela noite. Pelo menos. E ela chegou assim, Diego, porque a minha mala, eu olhei pra ela e disse assim, não se preocupa que eu tenho certeza, não sei nem como que eu falo as coisas assim. É um ator, né? Eu tenho certeza e vocês vão entender. Eu tenho certeza que amanhã a sua mala vai estar aqui. Assim, Diego, como é que você pode ter certeza se nem a companhia me deu certeza? Que certeza é essa? Eu disse assim, não, porque eu vou infernizar tanto eles que vai aparecer. Vai aparecer. Mas dito e feito, eu liguei pra companhia, eu fiquei o dia inteiro do dia seguinte
no telefone. E ameaçando a companhia. Claro. E dizendo, eu olhei pra Neuza e eu falei assim, eu vou usar do seu nome, por ser global. E lembrando Ela pode que isso usar. não era seu escopo, Não era né? meu escopo. Não é o No escopo. meu escopo. Passei o dia inteiro infernizando. E dizendo, cara, e aí eu fui pra cima, eu peguei e falei assim, olha, é o seguinte, Né? eu peguei e disse assim, é o seguinte, essa mala é de uma atriz da Rede Globo, então se essa mala não aparecer hoje aqui, vocês podem ter certeza que no Jornal Nacional de hoje de noite, isso vai ser matéria. Tô jogando verde, não tinha contato com o Jornal Nacional, entendeu? Mas... Esse colheu um maduro na jogada do verde, eu vou te 4 dizer. da tarde, a diretora de produção me passa um rádio falando assim, Diego, chegou a mala da Neuza. Isso 4 da tarde do dia seguinte. A Bianca passou por cima e soltou a mala. Pega, pelo amor de Deus. Aí eu disse, ai, que ótimo. Só que o cara não quer entregar pra mim. Eu disse, por que ele não quer? Ele disse que ele só vai entregar se for pra você, porque são ordens estritas da companhia aérea que quem tem que receber é você. Ele não pode entregar pra outra pessoa. Nem pra dona da mala ele vai... Nem pra dona... E aí foi maravilhoso, porque acabou a diária às 6 da tarde, ela olhou pra mim e eu disse assim, vamos lá pro seu quarto? Ela assim, não, eu não acredito. Eu te dei certeza ontem, velho. Isso foi uma coisa muito louca, assim. A satisfação lá em cima, né? A satisfação lá em cima. Aí um outro caso, daí eu não posso citar o nome do ator, que era, tipo, a gente com conta, que daí é bem o caso que você falou. Contrato assinado, tudo certinho, o ator vai filmar amanhã, a primeira diária dele vai filmar amanhã e aí ele tem que pegar o avião. E aí o voo dele é às 7 da manhã e dá 1h30 da manhã ele me liga bêbado. E por isso eu não vou citar o nome, óbvio. Ele me liga bêbado e fala assim, eu tô ligando pra dizer que eu não vou mais filmar. Você vê que ele puxou até o... Eu não quero, eu não vou e tal. E aí eu assim, eu gelei, eu disse, como assim não vai mais filmar? O seu voo é às 7 da manhã, você precisa ir pro aeroporto. Não vou. Cansei, não vou. Aí nessas horas, você tem que ter muita frieza, paciência e parar uns 10 segundos pra pensar. Porque se você agir com a ansiedade ou deixar a ansiedade tomar conta, você não vai conseguir resolver o problema. Então nessa hora eu peguei, enquanto eu tava no telefone com ele falando, tentando convencê-lo a voltar, eu fui tentando lembrar de coisas que poderiam me dar a garantia dele vir. Porque eu já não tinha tempo, eu não teria tempo hábil. Pra chamar Eu não tinha, o projeto não tinha verba pra eu comprar uma nova passagem, fechar um outro. Não tem como, 1h30 da manhã, uma diária que começa às 11 da manhã do outro dia, não tem que ser, como. ele tem que vir. Não tem como. E aí ele tava vindo porque ele não gravava no outro dia, ele gravava só no dia seguinte, mas a gente tinha prova de figurino, a gente tinha todo o figurino já específico pra ele, nas medidas dele, tudo pronto. Aí eu virei pra ele e eu falei assim, tá bom, você não quer vir? Um pouco, né? Tá bom, você não quer vir? Você não vem. Só que fique sabendo que dentro do seu contrato tem uma cláusula que se você romper o contrato, você vai ter que pagar, e é mais alta do que o seu cachê. E aí? A frieza. Que horas é o voo? Tá certo. E resolvi o problema. Argumento válido. E foi de boa quando ele veio? Mais ou menos. Quer dizer, foi de boa, porque é uma pessoa que me respeita muito, e até por conta disso não vou citar nome, gosto muito dessa pessoa, acho um ator fantástico, e uma pessoa super do bem, ele só tava num mau dia, e acontece. Que eu ia e aí, falar quando disso, ele chegou, ele, eu entendi que tinha muita questão dele ter saído, ter ficado bêbado, e aí, quando você tá bêbado, você às vezes comete erros que podem te ferrar. Sei bem disso. E aí nesse quando ele chegou, quando ele chegou, a gente no mesmo instante a gente já resolveu e o trabalho fluiu, mas são percalços que às vezes acontece. Eu tive só se dando um último exemplo, que foi do ator que acabou perdendo vários voos no Panamá. Que eu acho que eu contei essa história no... Se eu não me engano, sim, você falou.
que eu tive que passar o final de semana inteiro administrando tudo isso, todas essas perdas Fazer de o voo. com ele até ele chegar lá. Eu tava em Cartagena, ele tinha saído de Cartagena e foi pro Panamá. Lembrei. Então, tipo, que eu tive que administrar tudo isso durante o final de semana. E aí, o que acontece? Você imagina que quando você não tem alguém responsável por isso, você tem que dispensar uma pessoa de um outro departamento para fazer isso. E aí, tipo assim, dentro do cinema, ninguém fica parado. Todo mundo tem a sua função e tem o que fazer. Já tá no limite da função. Sim. Dentro do que eu... E aí, voltando lá para a primeira pergunta que você fez lá atrás, de por que eu faço o trabalho dessa forma, eu faço o trabalho dessa forma porque eu acredito que é muito mais fácil para o produtor de elenco, que já sabe quem são os atores, que já trocou com os agentes, que já sabe pautar e resolver determinadas frentes com os atores, do que pegar uma pessoa nova para fazer isso durante o projeto. Enfim. Não, para fazer tudo isso, você tem que ter um conhecimento muito amplo também de legislação ali, porque você falou do contrato, falou de uma série de coisas, né? Hoje, para trabalhar dentro desse meio, é importante saber de legislação propriamente dito. Não sei se seria importante. Você falou de contrato, falou de... Eu até engato também, desculpa, mas falando sobre o trabalho com atores mirins, com atores infantis. Levantei e você cortou. Foi ótimo. Babi, quero mais café para responder essa pergunta, que essa... Porque a gente sabe que com criança é diferente do que trabalhar com adulto. Muito. Então, também já engatando, indo para esse caminho também. Não, a gente pode abordar isso. Obrigado. A gente tem toda essa parte de legislação por trás, é importante se ter conhecimento. Voltando a falar, né? Voltando a frisar. Essa parte jurídica e de contrato é algo que eu gosto muito. Sim. Então foi algo que eu, de uma certa forma... Eu percebi isso na sua fala, né? É algo que eu gosto muito. Eu até brinquei com um produtor executivo que é advogado semana passada, quando a gente estava finalizando esse filme de terror que a gente estava fazendo, que eu falei assim... Eu devia ter feito direito. E se eu tivesse feito direito, hoje seria bem melhor pra mim. A gente ficou brincando, porque é algo que eu gosto. Eu gosto de ir atrás. Eu acho que ter um pouco de conhecimento sobre a legislação é importante para qualquer pessoa, independente da sua função. Sim. Você tem que saber os seus direitos. Eu não uso a legislação única e exclusivamente no meu trabalho. Eu sei. Aí vou dar um exemplo e aí já puxo para as crianças. Por exemplo, você quer ver aonde dentro do meu trabalho facilitou isso. Isso é recente, isso é de 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Por exemplo, o fato de entender de legislação. O ator americano estava em Porto Alegre, o Johnny Zito, que eu amei ter trabalhado com esse cara. É um cara que eu amei primeiro ter escalado esse cara, porque o cara foi preparado durante a vida inteira. O grande mentor da vida dele foi o Mac Nichols, o diretor de Closer, dirigiu Meryl Streep, Obrigado, Babi. Obrigado, Babi. O cara fez o conservatório norte-americano, teve aula com a Viola Davis, teve aula com o Tim Burn, teve os colegas do cara em alguns dos cursos do Johnny Zito era o Nicolas Cage, o Jack Nicholson. Então, tipo assim, uma galera muito top, assim. E eu consegui fechar esse ator pra vir fazer uma participação aqui em Porto Alegre. Quer dizer, aqui em Porto Alegre, não em Porto Alegre, lá no Sul. E aí, o que aconteceu com ele? Que tem a ver com legislação? Eu fui levar ele no aeroporto, ator americano, mas fiz o embarque, auxiliei, né, tipo, resolvendo ali todos os questionamentos, embarquei ele. Isso era 8 horas da manhã. O voo dele era às 10 da manhã, de Porto Alegre para São Paulo, para ele de noite pegar o voo de São Paulo para Nova York. E aí eu voltei pro hotel, meu dia de folga era um domingo, eu voltei pro hotel, tava já algumas noites sem dormir, dormindo muito pouco, e aí eu voltei pro hotel pra descansar um pouquinho. 1h30 da tarde eu acordei pra ir almoçar, eu cheguei no hotel, era umas 9 e pouco da manhã, 1h30 eu acordei, aí eu resolvi ligar pra ele, pra saber, já chegou em Guarulhos, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa. E aí, pra minha surpresa, eu descubro que ele não tinha nem saído de Porto Alegre. Eita!
porque o voo tinha sido cancelado. Até aí, tudo bem. Tá, acontece. Só que o problema é que a companhia aérea disse, o seu voo foi cancelado, o seu novo voo é amanhã, agora você espere aqui no aeroporto. Senta aí. E aí o cara, Senta por aí. ser americano, não conhecer a nossa legislação, Sim. não sabia o que Tá ele bom. poderia... Aí ele tentou argumentar, tentou perguntar. E aí veio o mais bizarro da companhia aérea. Que, aí vem o entender da legislação. Ele pegou, e tipo, a companhia aérea pegou e disse pra ele em inglês que o voo estava cancelado e que tinha sido passado pro dia seguinte. Aí ele perguntou em inglês o que ele tinha que fazer a partir de agora. E aí a companhia, os atendentes falaram, a gente não fala inglês. Oi? Aí ele pegou, pasme, ele pegou e foi no Google Tradutor. Botou e traduziu pro português. E apresentou. Esse português a gente não entende. Aguarda aqui. É muito... A 1h30 da tarde, quando eu fiquei sabendo disso, Nossa. eu cheguei no aeroporto. Porque o que aconteceu? Só pra contextualizar. Naquele dia, tinha amanhecido, era 8 da manhã, você tinha neblina em Porto Alegre que você não viu um pau na frente. Ok. Então, automaticamente os voos vão ser cancelados, vão ser atrasados, vai acontecer. Isso é um problema climático, eu não tenho o que fazer. Então eu cheguei no aeroporto, era quase 3 da tarde, porque daí eu fiquei tentando até entender se ele estava em Porto Alegre, se ele tinha ido para Guarulhos, o que tinha acontecido, e resolvendo com a agência de viagens, eu disse, caramba, não, tô indo pro aeroporto. Eu fui pro aeroporto, o aeroporto tava lotado, uma bagunça. Todas aquelas pessoas esperando, pra saber que voo que ia e tal. Só tinham 2 voos cancelados no dia. Um deles era o do ator. Os outros já estavam atrasados. Beleza. Mas eu cheguei no aeroporto, a primeira coisa que eu falei, eu cheguei pra primeira atendente que eu vi. Eu quero falar com o seu superior, eu não vou esperar. Porque o meu ator tá aqui desde as 8 horas da manhã, são 3 da tarde, e ele tá sem comer. Ele tá... E vocês estão aproveitando dele porque ele é americano. Ou vocês me atendem agora, porque eu não vou enfrentar fila nenhuma, ou vocês vão se entender juridicamente. Aí nisso, não deu 2 minutos, veio a gerente e foi me perguntando o que tinha acontecido. E aí aquilo. Eu sei dos direitos de aviação. Eu sei que se o voo atrasa e você fica mais de 4 horas num voo atrasado, a companhia é obrigada a te dar comida. Se o voo atrasa X horas, a companhia é obrigada a te dar hospedagem, te dar jantar, te dar tudo isso. Então eu cheguei pra ela e disse assim, olha, vocês estão com o meu ator aqui desde as 8 horas da manhã, vocês fingiram que não entendiam inglês, não deram informação pra ele, queriam que ele ficasse aqui para pegar o voo amanhã, não tá nada certo tudo isso. Então eu exijo que vocês deem para ele um voucher de almoço. O hotel, e eu quero que vocês coloquem ele no mesmo hotel que eu e o meu grupo estamos. Eu quero jantar para ele. E eu quero um Uber daqui pro hotel, do hotel para cá e daqui pro hotel de novo, porque eu vou trazê-lo amanhã. E eu vou voltar pro hotel. E vocês que vão arcar com tudo isso. E aí ela foi fazendo, e aí eu no telefone, porque daí o agente de viagens é muito meu amigo, que é o Marcelo Bastos, lá da Promotion, que eu adoro o Marcelo. E o Marcelo já sabe, quando acontece perrengue de viagem, que eu vou resolver, eu digo assim, pode ser que eu te ligue, você só escuta e concorda. Porque não é pra você o que eu vou falar. Aí a atendente aqui na minha frente, eu liguei. Não, claro, Marcelo. Não, eles estão tentando resolver aqui. É que se não resolver, amanhã a gente aciona o advogado da produtora e eles vão ter que se resolver juridicamente, porque isso que eles estão fazendo é inadmissível dentro da nossa legislação. E aí, é claro, para eu falar isso, eu tenho que ter uma base de conhecimento de legislação por trás para poder fazer isso. Resumo da ópera. Chegou no final, ela me deu os vouchers de alimentação, o voucher do hotel, o voucher do Uber e tudo mais. Aí eu olhei pra ela e disse assim, tava eu e meu namorado tava fazendo coordenação de produção, eu olhei pra ela e disse assim, e agora eu quero 2 vouchers de almoço, um pra mim e um pro Daniel. Mas por que vocês não estão no voo? Aí eu falei assim, sim, mas à 1h30 da tarde, quando eu estava saindo do meu quarto pra ir almoçar, eu fui impedido pra vir aqui resolver um problema que não é meu, que é de vocês. Então você me dê. Porque são quase 5 da tarde e eu tô sem almoçar por culpa de vocês. Só pra lembrar, a gente tá te dando um cafezinho, tudo bonitinho, tá? Não, você tá bem alimentado, bem. Tá tudo certo. Obrigado. Aí, pra finalizar que isso foi
o pós-twist, depois a cerejinha do bolo. Daí, quando acabou, ela me deu todos os vouchers. Aí eu virei pra ela e disse assim, eu tô com outro problema. O ator, ele é vegano. Eu tentei colocar comida especial no voo dele e eu não consegui. Ele não vai ficar 10 horas viajando para os Estados Unidos sem comer. E vegano não pode leite, não pode ovo, não pode um monte de coisa que vai leite e ovo, que vai... Tipo, ser vegano é muito complicado, muito mais complicado de você ser alimentado que um vegetariano. Uhum. Aí ela, tudo bem, eu coloco aqui no sistema. Aí ela foi colocar no sistema, ela disse, eu também não consigo. Eu disse, pois é. Temos um problema, agora é seu e meu. Ele não vai ficar 10 horas no voo. Aí ela disse assim, bom, pra garantir que ele tenha comida, depois de tudo isso que aconteceu e tal, a gente vai subir ele de classe. Isso tá bom. Aí ele viajou, eles deram a Premium Economy de Porto Alegre para Guarulhos e a primeira classe de Guarulhos para Nova York. Porque daí na primeira classe você tem comida vegetariana e vegana, independente se você pede ou não. Porque no cardápio você já vai ter. O ator foi a loucura, obviamente. É aqui que eu vou trabalhar sempre, pode me chamar. Ou seja, quando vou atrasar, chamem o Diego, tá resolvido. O Paulo Nascimento, inclusive, quando eu liguei pra ele pra contar o que tinha acontecido, porque daí eu só levo o problema depois que ele já foi solucionado. O Paulo pegou e disse assim, não, da próxima vez que eu for viajar de avião, você vai junto comigo? Pra eu conseguir, que eu nunca viajei de primeira classe, você tem que me ajudar a fazer. A Mônica Catalani, diretora de produção, falou a mesma coisa, sempre viaja comigo, ela disse assim, quando a gente for viajar, olha, você já resolva aí pra você conseguir primeira classe na gente, de graça. Vamos ver, o cara não tinha primeira classe com ele, monta uma agência. Mais ou menos isso. O Marcelo da Promotion fala assim, o dia que você parar de trabalhar com cinema, eu te contrato pra trabalhar na minha agência de viagem. E aí, se eu não tenho um pequeno conhecimento de legislação... Você deixa todo mundo passar por cima ali. Todo mundo vai passar por cima e aí como que vai ficar o ator? Sim. E aí, quando eu faço tudo isso, o próprio Dionisito fez um post depois falando, me chamando de o milagreiro, né? Até ele fez um post falando assim, todos os atores deviam conhecer o Diego, conhecer o trabalho do Diego, porque ele chegou a mandar um e-mail para a executiva, que a executiva me mostrou, onde ele falava mais ou menos assim, a partir do momento em que eu cheguei em Porto Alegre, que o Diego começou a me sondar e a fazer tudo, eu não tive nenhum problema. Aí quando ele vai citar da primeira classe, do voo, ele pega e fala assim, eu me senti primeira classe em todos os momentos graças ao Diego. Então são coisas que pra mim me surpreendem a cada dia. Claro. Só que aquilo, eu preciso ter um mínimo de conhecimento para conseguir isso acontecer. E aí, puxando o gancho da legislação... Com criança tem que saber bem mais, criança, você tem que saber bem mais. Porque o que acontece? Hoje, no meio audiovisual, você, para contratar uma criança, não é tão simples quanto as pessoas imaginam ou pensam. Você tem... e está cada vez mais burocrático, à medida em que acontece um fato novo com criança no mercado, as coisas modificam, né? Por exemplo... Pra eu fazer... Vou falar até do filme que eu fiz ano passado, que tá pra lançar esse ano, que é o Tempo de Amoras. Tempo de Amoras, com a direção da Anaí Borges, com a produção executiva da Paty Galuti, maravilhosa, que eu amo. Da Viviane Aum também. Enfim. Era um projeto onde as duas protagonistas, a protagonista do filme era uma senhora, a personagem era uma senhora de 80 e poucos anos, e a outra protagonista era uma criança negra era uma menina negra de 8 anos. A senhora, a gente fechou a Rosa Maria Murtinho, e aí a criança, a gente foi atrás de que foi uma grande briga minha também, que eu fiquei batalhando, apresentando a Rosa o tempo inteiro. Maravilhosa. Tem uma música que ela fez pra mim, inclusive. Que são momentos que eu vou lembrando que são maravilhosos. Aí a Ana Lu, até a gente chegar, encontrar e fechar a Ana Luísa, porque a gente queria uma criança nova, uma criança que nunca tivesse feito nada e tudo mais, todo um processo de seleção que levou 3 meses. Não 3 meses de processo, mas 3 meses de
olhei umas 700 crianças, eu fui a teatro, eu fui à escola, eu fiz todo um trabalho de pesquisa de campo para Você foi a campo, você foi ser olheiro, então. Eu fui ser olheiro, eu fui atrás de crianças. Tanto que me surpreendeu a ponto de eu chamar 2, isso pra mim foi muito, muito bizarro, assim, e isso é uma coisa que eu fiquei muito indignado de ter acontecido. As 2 crianças que fazem praticamente todos os musicais de São Paulo, até no Priscila Rainha do Deserto, os 2 estavam, tinha um personagem infantil só, que é o que fazia o filho da Priscila, e aí, dentro do teatro musical, ainda falando de legislação, envolvendo isso, você precisa, para um personagem infantil, você precisa ter 3 atores. Porque eles não podem trabalhar. Imagina, um teatro musical. Você tem uma peça de 3 horas. Tá. Aí, se na quinta-feira se apresenta essa peça às 5 da tarde, às 8 ela acaba, às 9 ela vai ter uma outra apresentação de mais 3 horas. Entendi. Você não vai botar criança pra trabalhar esse tempo todo. Sim. Então você tem, pra uma apresentação, uma criança. Pra outra apresentação, outra. Aí tem o dia de folga da criança, aí você tem o terceiro que fica ali driblando. Então, tipo, e aí eu já vou entrar na questão da legislação. Mas o que me surpreendeu, por exemplo, nesse teste, foi que esses 2 meninos que mais trabalham com musical, inclusive dos 3 meninos que estavam pra fazer esse personagem no Priscila, 2 eram eles. Os 2 estavam dentre os 3. Nossa. E o primeiro teste da vida dos 2 foi comigo, de audiovisual. Poxa. Que aí eu olho e digo assim, mano, eu sou o único diretor de elenco, não posso ser o único diretor de elenco que tá indo a teatro, que tá vendo. Fazendo óbvio que counter, né? É óbvio que eu não tô generalizando, porque eu sei que eu tenho colegas que eu admiro para um caramba, que eu sei que trabalham direitinho, que fazem seu trabalho com afinco, como o Felipe Ventura, como o Luciano Baldan, como o Diogo Ferreira, como a Alice Wolfensohn, e o Neto Avena, como a Anne Trevisan, enfim, tem a Marcela Altberg, a Cibele Santa Cruz, enfim, tem vários nomes no mercado, que são nomes potentes, que trabalham direitinho. É óbvio que eu não tô englobando esses nomes. Mas o que eu questiono é por que essa galera não está sendo vista? Não, é impossível que só eu esteja vendo. Eles nunca tinham feito teste pra nada de cinema, de audiovisual nenhum. Então, tipo assim, é muito bizarro. Enfim, então dentro dessa seleção, o que acontece? Não são 3 meses de teste, mas é 1 mês dentro dessa seleção, que eu fui lá, fiz toda a pesquisa, olhei 600 e poucas crianças. Aí dessas 600 eu fiz uma limpa para apresentar 200 para a diretora. Aí dessas 200 a gente pede vídeo de apresentação de 100 e tantas. Aí chega os vídeos de apresentação, a gente faz mais uma limpa e chama 60 pro teste. Então, tipo assim, 10% do que eu vi é o que a gente acabou selecionando para fazer o teste. E aí você tem ali uma bateria de 2 semanas de teste presencial, que eu acho muito melhor do que self-tape. Sim. Muito melhor. Uma bateria de testes para selecionar para o projeto. Beleza. Aprovei a criança, aprovei a Ana Luísa. Aí a gente entra num outro processo. E daí é o processo de pegar todos os documentos da criança, pegar todos os documentos do pai, fazer um documento onde o pai tem que assinar, autorizando a criança a trabalhar. Tem um termo novo que agora os juízes estão pedindo, que é uma declaração que aquele dinheiro de cachê vai ser depositado na conta poupança da criança e a criança só vai utilizar esse dinheiro. Isso por conta dos últimos acontecimentos, Marisa e Emanuele, tudo tá. Ou seja, eu acredito que seja muito em função do caso da Larissa Manoela, que repercutiu bastante. Eu acredito que essa modificação, porque isso modificou na sequência. E você vai se atualizando o tempo inteiro. Vai se atualizando o tempo inteiro. Então, se tem, e não é um processo fácil, porque daí o que acontece? Para mandar para o juiz, a gente tem que mandar a cena, o juiz tem que aprovar aquela cena, a gente tem que mandar, o juiz vai dizer a carga horária que a criança pode trabalhar com a gente. Que eu ia perguntar isso, né? Carga horária. O juiz pede. É muito os estudos envolvem. Você tem que mandar cópia do boletim para mostrar que a criança está estudando. Você tem que mandar avaliação psicológica, avaliação médica. Nossa. Aí atestado escolar, comprovante de matrícula, aquele comprovante de
de regularidade que você está frequentando. De frequência. Comprovante de frequência, aí comprovante de endereço, aí a conta poupança onde o dinheiro vai ser depositado, ou a cópia do contrato para ver a cena que a criança vai gravar, qual o dia que ela está prevista em gravar. E aí tem aquilo, se eu vou gravar no Itaim Bibi, eu tenho que acionar o juizado relacionado à zona do Itaim Bibi. Sério? Se eu for gravar em Pinheiros, eu tenho que acionar o juizado de Pinheiros. E aí, cada juizado, o juiz vai pedir uma coisa diferente. Porque vai depender da cabeça dele o que ele quer. Então não é tão fácil, não é tão simples quanto... Isso gera umas amarras no roteiro também, né? Porque, ou tem diretor que fala, não, dane-se, eu preciso que seja em Pinheiros e no Itaim Bibi, e vai ser assim, mas puta, o juiz do Itaim Bibi é um saco, paciência. Mas vai ser lá, não tem muito o que fazer. A gente tá passando por uma polêmica agora na internet, estamos no dia 11 de agosto, dessas denúncias aí do Felca e tudo mais. Você toma muito cuidado com seus atores o tempo inteiro. Eu tô vendo que assim, é regrado de legislação tudo. E a gente tem visto cada vez mais aí uma sexualização de crianças, né? Aliás, eu fui muito antes disso, né? A gente já tem essa, não vou dizer discussão, né? A gente já tem essas indicações pela internet há muito tempo, né? Você, com um cara que toma cuidado com seus atores, tanto adultos quanto os mirins, mas eu sei que você tem um carinho também pelas crianças, você é didático com elas, né? Eu gosto muito das crianças. Como que você vê essa adultização dessas crianças, porque a gente tá falando de trabalho, né, cara, botar uma criança pra trabalhar, aí tem gente que fala, não, atuar também é trabalho, mas se não tem atores mirins, a gente não tem obras audiovisuais. Concordo. E a internet também virou uma terrinha de ninguém, né, as pessoas colocam lá e entram nesse plano aí da irresponsabilidade. Você falou de psicólogos, tudo isso, fala um pouquinho pra gente então, cara, a gente sabe quanto que é ruim, né, mas o que os pais, não vamos entrar nessa discussão dele, porque tem muita gente falando sobre o que o Felca tá fazendo, mas principalmente dos cuidados que os pais têm que ter, que às vezes até que as crianças tá lá, porque os pais estão deixando. E às vezes o pai também não se tocou, né, de que tá deixando fazer uma coisa que não deve fazer. E eu tô falando disso do Felca agora, mas a gente sabe que 1900 e antigamente, sempre teve aí menores de idade sendo, como é que fala? Explorados, né, até mesmo assediados ali, né, e os pais achando que aquilo era uma situação normal. Eu tô falando de épocas de TV, né, e lá sempre existiu o lado ruim, parece que agora com a internet ficou grande. Então, que cuidado tem que ter? E o que você pensa disso aí? Eu sei que é polêmico o negócio tudo aí, mas... Polêmico e delicado, né? Delicado. É polêmico, é delicado, mas é mas necessário. é importante e necessário. Claro. Não dá pra achar tudo lindo e flores e tudo mais. O que eu penso é o seguinte, com relação a tudo isso. Primeiro, o mercado audiovisual da década de 70, de 80, de 90, no início dos anos 2000, não é o mesmo de hoje. E não vai ser o mesmo daqui 5 anos. Porque a gente tá num mercado que muda a cada 6 meses. Então, tipo assim, veio o caso... 6 meses? Mais ou menos, né? Tipo, 6 meses a um ano, ele vai se rápido, modificando, né? É muito rápido. Por exemplo, assim, até o ano passado a gente não tinha essa obrigação de ter uma declaração dizendo, não vai tocar no dinheiro da criança. Mas aí veio o caso da Larissa. E aí, automaticamente, isso, de uma certa forma, se tornou necessário para evitar problemas jurídicos lá na frente. Tá. Que é o que eu imagino que tenha sido por isso. Não posso afirmar, porque eu não tenho certeza, mas a lógica faz total sentido. Então, dentro do cinema, dentro das emissoras de televisão, é muito regrado. Existe uma legislação que precisa ser cumprida e que, se você não cumpre... Eu fiz uma publicidade há uns anos atrás, quando eu ainda fazia publicidade como elenco, onde eu tinha uma criança selecionada que ela tinha 4 anos, 3 anos. E era um comercial daquelas gelatinas, esqueci o nome da marca da gelatina, mas enfim, gelatina. A gente teve que abrir 3 diárias, porque o juiz pegou e disse assim, ela só pode gravar 4 horas. Não, 2 horas. Ela só pode gravar 2 horas por dia por conta da idade. E aí a publicidade teve que abrir 3 diárias, porque precisava de 6 horas com a criança. Beleza. E tudo bem, se abriu, se pagou, enfim, se resolveu. Então, a legislação, ela é muito rígida com relação a isso e vem se tornando cada vez mais rígida
na tomada de papéis. Tipo, ano passado, por exemplo, eu fiquei pé da vida com o juiz, porque a gente foi lá, solicitei atestado psicológico para todas as crianças, os atestados vieram, muitas crianças se consultaram com a mesma psicóloga, que é uma psicóloga infantil, isso, aquilo, que já trabalha no meio. O juiz pegou e disse assim, é o mesmo laudo, eu quero outro diferente. Que você diz assim, mano, mas se a gente levou a criança no psicólogo, a gente levou... Então, é muito sério. Sim. Tem isso. A gente às vezes se estressa do lado de cada produção, mas que é necessário. Tem uma lógica essa do juiz, né? Agora eu tem que ter um respaldo, né? Eu trago um outro debate, que eu acho que é o grande questionamento do momento, que é assim, e no Instagram? E nas redes sociais? Existe regulamentação? Não existe. Você não tem uma regulamentação para criança. A criança não vai assinar um alvará para estar ali mostrando a imagem dela. Mas ela tá ali mostrando a imagem dela. E aí, hoje, a gente tem uma profissão que até 10 anos, 15 anos não existia, que é youtuber, que é influencer. Sim. São profissões. E aí, hoje a gente vê muitos pais, tipo, querendo... Não, você vai ser youtuber. Você vai ser influencer. O que há 15, 20 anos atrás, tipo, que é aquela projeção dos pais, né? Queria ser ator? Não, você não vai. Ator é profissão de vagabundo. Hoje já é visto o contrário. Não, hoje é uma profissão que dá dinheiro. Não, pera lá, vai ser youtuber. Vai ser influencer, que daí você vai conseguir. E aí o pai vai perdendo muitas vezes a mão no controle disso. E eu falo por experiência em 7. Ano passado mesmo, a gente teve uma criança que foi fazer teste com a gente. Que a gente olhava e a gente sabia que a criança estava ali fazendo o teste porque a mãe queria que ela tivesse. A criança não queria estar ali. Nossa. E aí a mãe, e a gente, na atitude, você já começa a perceber. Você tem um feeling. E aí a gente vai podando, porque tipo, não vou ter no trabalho uma criança que não quer estar ali. Sim. E aí, dentro daquilo, o que diferencia, por exemplo, uma escalação, ainda pegando de legislação, de uma criança para um adulto? A criança, até os 10, 11 anos, ela não necessariamente ela precisa ter um curso, ela precisa ter uma formação em artes cênicas. Não, ela precisa ter desenvoltura em frente às câmeras e conseguir fazer aquilo que você dá. Por quê? Eu até gosto de pegar esse exemplo, porque assim, dentro da atuação, isso vale para todos os atores adultos, assim. A gente tem que atuar como uma criança atua. Porque quando a criança ela está atuando, ela não está atuando, ela está brincando de atuar. Então ela tá ali, você pega qualquer um de nós na nossa infância, e cada um vai ter sua experiência de brincadeira, mas tipo, eu, por exemplo, e o meu primo, a gente abria, jogava todos os brinquedos, montava tudo pra criar a historinha, e a gente vivenciava aquilo, a gente brincava aquilo. E o grande poder de atuação no mundo infantil é esse, você tá ali, você tá brincando, aquilo ser... Construir a imaginação, né? Muito divertido, construindo a imaginação, trazendo aquilo pro lúdico. Então não necessariamente a criança precisa. É óbvio que se ela tiver, quanto mais curso, formação e coisinhas ela for tendo, mais agrega para ela entender. O grande problema que a gente enfrenta hoje não são as crianças, são os pais das crianças. Ou que muitas vezes deposita na criança o sonho, que ele queria ter sido ator e não foi. Sonho frustrado, né? Ou, tipo, eu já vi teste de a mãe chegar pra criança, eu não quero fazer o teste, eu não quero fazer o teste. Você vai fazer o teste, depois a mãe te leva ali na lojinha e te compra um Lego. Você olha e você diz assim, velho, por quê? Você tá querendo ganhar dinheiro em cima da criança? E aí a gente começa a ter os outros problemas, porque se no audiovisual já acontece isso, com toda a regulamentação que tem, e a gente consegue contornar para que isso não aconteça, porque, por exemplo, se eu vejo uma atitude dessa no teste, eu já cheguei pra mãe e falei assim, vai embora, não vai fazer o teste. Não, mas por que, meu filho? Não tá mais no perfil, a gente mudou o perfil. Eu tento ser o mais delicado possível, mas tentando fazer a mãe entender que a criança... E, tipo, mano, não, sabe? Não, você tá forçando uma situação, não é uma máquina de ganhar dinheiro, né? Só que daí você imagina, no audiovisual a gente tem profissionais que entendem disso, que conversam sobre isso. E a internet sem regulamentação... Uma das coisas que a gente vem fazendo agora também, que é aquilo. Fechei você tem 12 anos. Vamos voltar um tempinho até.
Aqui. É porque eu achei que você tá meio acabado pra 12 anos, mas Você- não ia dizer nada. Você tem 12 anos. Eu não gosto de mim. Você fechou. É que o papel não ficou pra você. É inveja. Viu? Você tem 12 anos, eu fechei você. Uma das coisas que a gente, que eu venho fazendo, e que a gente fez isso no ano passado num projeto e eu achei fantástico, a gente pegou e antes de fechar a criança, a gente fez uma reunião com a mãe da criança. Para entender o comportamento dessa mãe, para entender como é que ela vai se portar no set. Porque a criança a gente já sabe, para saber se ela vai ter controle sobre a criança, para saber se a gente não vai ter nenhum problema ali na frente com relação a essa criança. Porque hoje, para além de tudo, a gente tem que ter um cuidado, graças a Deus que precisa ter isso, um cuidado muito grande com a criança. Sim. No sentido de, tipo assim, na hora de trocar o figurino, Uhum. na hora de fazer e tocar a pele, se for uma criança negra, tem que ter um cuidado maior, porque você não pode afetar ou deixar com que o trabalho, que é muito adulto, Uhum. afete o imaginário daquela criança Tá. e transforme ou deixe algum trauma psicológico nela por um comentário que ela ouviu, por algo que ela sofreu no set ou aconteceu. Então esse cuidado o cinema tem. Tá. Quando você vai para as redes sociais, quem é que vai ter esse cuidado? Ninguém. Enquanto não tiver uma regulamentação das redes sociais, a gente vai andar por essa terra de ninguém, né? Só que daí quando o nosso ministro da STF tenta fazer uma regulamentação, cai em cima dele. Então, tipo, aí, eu não vou nem citar nome pra não criar conflitos, mas é que, tipo assim, pra mim, a ignorância da população brasileira é bizarra, principalmente dos pais que vão lá e expõem seus filhos na internet. Porque eu tava falando exatamente disso, né? Como é normal chegar e colocar o filho lá exposto, e não só quem tá colocando, quem tá deixando o outro filho assistir aquele conteúdo. Também. E eu quero crer, embora eu não creia nisso completamente, de que as pessoas sejam ignorantes nesse sentido. Tipo, ela não faz ideia do tamanho da exposição que ela tá submetendo o seu filho, sua filha, enfim. Eu quero crer que ela ignora. Porque eu vou ser o advogado do diabo nesse ponto, que eu vou falar a frasezinha que eu ouço desde criança e que eu acho que agora prevalece ainda mais, porque hoje ninguém fica sem acesso à informação. Uhum. Se você você pesquisa, velho. É. E é aquilo que eu ouvi numa época que não existia internet como a gente tem hoje. Sim. Que é, se você tem educação e se você quer informação, você vai atrás da informação. Ninguém, aquele velho lance. Porque daí, como existe. Tem muitas adolescentes com 12, 14 anos engravidando porque não tem conhecimento. Cara, você tem placa no SUS, você tem placa no metrô, você tem trocentas coisas, tem camisinha ali, você tem que ir no gineco que mostra. Aonde você acessa dentro da internet ou dentro do próprio mundo que você vive, tem essa informação. Sabe o que eu vejo, Diego? Agora falando como professor de comunicação, eu vejo que as pessoas, esse negócio de ficar rodando, elas não absorvem mais informação. A gente tá tendo que ser cada vez mais didático para poder entender. Não absorve. Então, eu até vou num ponto aí desse que o Roberto falou, né, que eu também prefiro acreditar que existe uma ignorância, não é total, sim tem responsabilidade, não é para tirar a responsabilidade dessas pessoas, né, mas às vezes também tem um vislumbre, né, puxa, meu filho tá fazendo fama, e até falar isso pra você tem alguns não, do tipo, se isso tá acontecendo, não, se isso tá acontecendo, os sinais de que tá indo pra um caminho errado, e também falar um pouquinho dessa preparação que você tem da oficina, né, que você fez, então emendar um pouquinho com isso, porque isso quer dizer, isso até pra falar, olha, se você quer ir pra atuação, você tem que estudar, que é o que você falou. Então, quais são os sinais de que a coisa tá desandando? Tipo, isso não pode. Eu acho que Bom, desculpa, termina. Não, e isso, né? E falar do que você traz na sua oficina. Eu acho que é o seguinte, primeiro... A sua preparação. Eu vou dar... Fica aí já em primeira mão pra todo mundo, eu vou dar um workshop agora aqui em São Paulo, dia 13 e 14 de setembro. Vou estar divulgando nas minhas redes sociais sobre esse workshop. Vai ser diferenciado do que foi o workshop do ano passado, que esse workshop eu vou estar trazendo, além do direcionamento de carreira, gravação e tudo mais, eu vou estar trazendo um pouco do meu método de preparação. Então, os atores que fizerem meu workshop vão estar sendo preparados
por mim, dentro da minha preparação, dentro do meu método, para a construção da sua cena que a gente vai gravar no dia seguinte. E aí, quem quiser saber sobre, só acompanha lá nas redes sociais que eu vou estar colocando tudo. Vai colocar lá o link, tudo bonitinho. Aqui o Carlos Mota, que é o meu produtor, ele vai me mandar tudo pra gente poder divulgar. Tá. O que eu falo e abordo muito, e tipo, quando eu desenvolvi o meu workshop há mais de 8 anos atrás, eu desenvolvi já com esse intuito, porque eu comecei a analisar e eu via que muitas vezes o pai não tinha informação, Sim. A criança não tinha informação, Por mais e que ela acabava, exista, por mais né? que ela exista. E é um grande erro de mercado, que agora eu já venho fazendo esse trabalho já faz um tempo, mas agora o mercado vem tentando trabalhar ainda mais com foco nisso, que é o direcionamento de carreira. Uhum. Se prepara o ator, se prepara com a técnica, com tudo, e não se direciona o ator. Então o ator vai pro mercado sem saber o que é certo, o que é errado. Sim. E 90% das vezes ele cai em coisas erradas. Aí você tem, o fulano de tal que trabalha na emissora X, e aí por ele ter feito um trabalho na emissora X, ele tá lá cobrando um workshop absurdo e prometendo mundos e fundos. Já aconteceu de usarem o meu nome. Jura? Sério? De pegarem um projeto lá no Rio Grande do Sul, o curso custa 30 mil reais, e tipo, absurdos, valores absurdos, homéricos, assim, o curso custa 30 mil reais, mas no final do curso, uma faculdade você vai estar com um personagem no filme do Paulo. Já. Que aí eu olhei e disse assim, mano, pera, eu sou diretor de elenco do Paulo há 11 anos, eu não sei desse projeto. Se eu tô falando de 4, 5 anos atrás. Só não sei esse projeto. Como assim? Como já usaram o nome a Renata Medeiros, foi usado o nome dela, tem uma puta diretora de elenco, uma baita diretora de elenco, foi usado o nome dela assim, aleatoriamente, pra promover coisas erradas, assim como tem agência que cobra, que eu falo que eu, tipo, não acho certo, não acho certo. Diretores de book, né? Não, porque, tipo assim, se a agência eu tenho essa taxa aqui, porque essa taxa vai garantir a manutenção do meu site, vai garantir essa foto que você precisa fazer dentro dos padrões. Não tem problema nenhum. Mas eu falo que os vendedores que vendem te jogam a mais. agência que te cobra, eu tenho um caso de uma agente que nem tá mais no mercado, mas ela chegou a cobrar de uma atriz que eu conheço na pandemia 10 mil reais por mês. De agenciamento. Não é nem porcentagem. Na pandemia. Que pra mim, isso é aliciamento. Você tá aliciando. Porque assim, o trabalho do agente eu consigo o trabalho, por eu ter conseguido o trabalho pra você, você vai ter que me pagar ali uma taxa de 20%, 30%. Não é tudo certo? Beleza. O nosso trabalho de diretor de elenco é entrar em contato com a agência, o trabalho do agente é mostrar o ator pra nós, e a gente fazer toda essa ponte, todo mundo trabalhar legal. Sim. Agora, se eu te cobro uma mensalidade pra você estar na minha agência, eu não tô ganhando dinheiro com o trabalho. Eu não tô Ganhando dinheiro com a mensalidade. Tô preguiçoso, né? E eu acho isso abusivo. Aí quando você tem isso, e você não sabe, e o mercado... Você começa... Eu, ano passado, uma das minhas alunas virou pra mim e falou assim... A mãe dela falou assim, cara, primeiro workshop que eu faço na vida... em que eu saio daqui com as informações corretas. Ninguém nunca falou as coisas que você falou pra mim. Olha aí. E uma atriz que, tipo, fazia workshop o tempo inteiro. E aí volta a falar, né, que é uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, que assim, cara, eu não acho que eu sou o melhor, eu não acho que eu sou melhor do que os outros, não é isso. Eu só acho que o conhecimento que eu tenho, eu preciso repassar adiante para que menos pessoas caiam nesses lugares. Sim. E eu acho que falta muito no mercado essa instrução. O ator, ele precisa ter uma boa relação com a agência. A agência não pode ser, não me toque, eu tenho medo da agência. Não, velho, você tem que ser amigo e parceiro da agência. Você não pode ir para um outro lugar, entendeu? Então eu vejo que tem um déficit de legislação nas redes sociais que precisava ter, que não tem. E aí isso acaba afetando todo o mercado. Porque se a gente tem hoje a profissão youtuber, a profissão influencer, aí o pai lá, eu vou pegar aqui o Wellington, que tem 12 anos, vou botar ele aqui nas redes sociais, vou bombar porque ele vai vender. Cara, se você é ator, se trabalha com isso, o sonho da criança é esse, e ela quer ali
se divertir. Porra, as redes sociais estão aí exatamente para divulgar. Eu sou o primeiro que falo no curso, no workshop, nos workshops que eu dou, tipo, ou nas mentorias que eu faço, principalmente com criança. Pode ter Instagram, você pode e deve colocar material de trabalho, mas sempre com a supervisão de um adulto. Claro. Imagina que eu, sendo adulto, já recebi directs, com noções sexuais. Agora, imagina a criança. Quando eu recebo um direct de uma criança, eu tento responder todos os atores que me mandam. Às vezes eu não consigo, mas eu fico me esforçando, porque a demanda é muito grande. Principalmente os que eu não sigo, que entram no spam. E eu recebo muito de muita criança. A primeira coisa que eu respondo porque a criança manda assim: oi, tio Diego, queria mandar meu material pra você, por onde que eu mando? Aí eu respondo: oi, fulaninho, pede para o seu pai ou para a sua mãe mandar para este e-mail. E ponto, acabou o assunto. Porque eu não quero ter problema. Claro, sim. E as pessoas são loucas. Dali a pouco você responde de um jeito: pera, não, isso aqui não é isso aqui. Eu digo mais, né? Se os pais, você falou dos pais controlarem ali as redes, controlar não, mas administrar, controlar mesmo as redes sociais. Se não tem condições de controlar, de gerenciar a rede social ali do filho na carreira, contrata alguém que sabe. Que saiba fazer. E aí a gente tem vários profissionais da área pra fazer isso, sabe? Diego, você viu ali que o João já zerou o cronômetro, porque já bateu dos 90. Seu workshop, você já falou aí tudo. O que você vai trazer nele? O que você vai trazer nessa versão? Nessa versão do workshop, que é o que a gente vai trabalhar, eu vou abordar muito mais a preparação individual, que é esse método que eu já venho desenvolvendo há um tempo e que venho colocando em prática desde o ano passado. Então, vai ter um período só disso, vai ter todo o direcionamento de carreira, que é aquele direcionamento que eu entrego, que eu dou, que eu demonstro. A gente deu uma explanada aqui, mas no workshop eu explano e tiro muito mais as dúvidas dos pais. E vai ter 2 gravações, né? Eu gravo com os alunos, gravo e dirijo o vídeo de apresentação, que é importantíssimo para o ator poder ter. Que também muitos atores acabam fazendo errado, não porque querem, mas por não saberem como fazer. Faz todo sentido. E uma cena. Então eu separo uma cena para cada aluno, entrego para eles, tem toda a preparação comigo para desenvolver essa cena dentro do meu método e tudo mais. Aí tem uma preparação com o Daniel, que é meu namorado, que é meu assistente no workshop também, antes da gravação. Então, enquanto eu tô na sala gravando com o aluno, o outro aluno tá fazendo a preparação com o Daniel para já chegar aquecido e tudo mais dentro do meu método. Idade para participar? A gente não tem idade limite. E a idade mínima eu acho que é 7, 8 anos, se eu não me engano, até porque tipo a criança precisa ao menos, e não é um workshop voltado só para crianças, deixar isso bem claro. Quando eu falo que a idade não tem limite, é que se vier uma senhora, como eu tive lá no Mato Grosso do Sul, de 74, 76 anos, beleza, lindo, vou amar. Legal. Porque eu não gosto de trabalhar só com crianças, eu gosto de deixar bem claro. Vários amigos adultos, atores adultos, chegam pra mim e falam assim: pô, Diego, você só faz workshop pra criança? Eu digo assim: não, eu faço workshop. As crianças não tem limite de vaga, eu não tenho que fazer. Entende? São ali 25 alunos, eu não pego mais do que isso, porque senão eu não vou conseguir entregar o que a qualidade que eu quero. Legal, e lembrando pra quem tá aí, que isso tudo vai estar disponível nas redes sociais dele logo, né? Tá aí as redes sociais dele pra seguir. Diego, você sabe que a casa é sua, né? Você vem a hora que você quiser. Bora pra trilogia. Quando que a gente vai marcar Bom, Dom, vamos olhar a agenda. Dá uma olhada aqui na agenda, né, cara? Obrigado de novo por ter vindo. Obrigado pelo carinho, pela conversa, pelo esclarecimento, ainda mais nesse momento de internet tão tenso, né, que a gente tem. Louco. A gente tentou trazer esse papo um pouco mais suave aí, mas vamos lembrar que o assunto é sério, é perigoso, tá? Precisa ter muita consciência. Eu acho que eu obrigaria os pais a passar por uma avaliação psicológica para poder colocar as crianças em algum lugar, viu? É muito bom. Porque senão a coisa desanda. Seria importantíssimo. Diego, brigadão.
Muito obrigado. Esse foi o Nem Fui Pra Aula, novamente aqui com o nosso novo estúdio. Espero que vocês tenham curtido. Aliás, se não curtiu, por que curte? O botão tá aqui, ó. Curte, Sininho. curte, sininho, aqui. Bora. Se inscreve, comenta. Curte, compartilha, Instagram. comenta. Vamos Instagram. fazer bombar isso aqui, gente. Nem Fui Pra Aula. Fui!